Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam bem. Vamos ao nosso texto base, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vida do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Até aqui, vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus, pedindo pela minha vida, que eu possa transmitir com graça, de maneira bíblica, que possa ser um instrumento das tuas mãos, na edificação de tua igreja. Nos dá entendimento e sabedoria. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Semana passada nós já fizemos uma introdução nesse texto. Talvez é um dos textos mais conhecidos da maioria dos cristãos. Por quê? Porque ele fala do arrebatamento. O que é o arrebatamento? Jesus nos ensinou que um dia ele vai voltar e a sua igreja vai se encontrar com ele nos ares. De que maneira que isso vai acontecer? Primeiramente, os que morreram em Cristo, os que já dormem, eles vão ressuscitar, receber um corpo glorificado, e nós, os que estivermos vivos, vamos ser transformados. E todos os salvos juntos vão encontrar com Jesus nos ares. E estaremos para sempre com o Senhor. O que acontece? Veja, na questão escatológica, o que é escatologia? É a área bíblica que estuda o final dos tempos, o destino final dos homens. Existem várias visões escatológicas, mas o que todas elas concordam, Jesus vai voltar e arrebatar a sua igreja. Que mais que ela concorda? Que todos os cristãos que morreram vão ressuscitar, receber um corpo glorificado e estar com o Senhor. Que mais que elas concordam? Vai haver um julgamento final, onde vai haver separação de justos e ímpios. Os justos vão à eternidade com Jesus e os ímpios vão à eternidade no lago de fogo. Quarta coisa que eles concordam: Jesus vai reinar por 1000 anos. Agora, o que muda? Qual é a grande discussão? A grande discussão é a ordem dos fatos. Ninguém discute se vai haver arrebatamento, ninguém discute se vai haver milênio, ninguém discute sobre ressurreição. O que se discute é a ordem. Por exemplo, um dos pastores que é referência para a nossa igreja, o pastor Marcos Granconato. O pastor Marcos Granconato crê que o arrebatamento acontece antes dos anos da grande tribulação. Aí passa toda a grande tribulação, no final da grande tribulação acontece a batalha do Armagedon, Jesus volta e estabelece o seu reino de 1000 anos. É uma visão bíblica? É uma visão bíblica. Do outro lado, nós temos um outro pastor que também é fonte para nós, reverendo Augusto Nicodemos. Juntamente com ele, o pastor Paulo Júnior. Juntamente com ele, o pastor Hernandes Dias Lopes. O que eles acreditam? Eles acreditam que o arrebatamento, em vez de acontecer aqui antes da tribulação, o arrebatamento vai acontecer no final da grande tribulação. Que mais que eles acreditam? Que o milênio já está acontecendo hoje.
Mas é um milênio simbólico. Jesus reina já no céu. O pastor Marcos Granconato crê que o milênio é futuro e é um reino físico. Entendeu? Aí existe uma terceira visão, que é aqueles que acreditam que o arrebatamento acontece na metade da tribulação. E aí no final da grande tribulação tem a segunda vinda e inicia o milênio. Esses são os chamados mid-tribulacionistas. Essas, até mais ou menos 50 anos atrás, eram as três principais visões. Porém, no final dos anos 70, começou a surgir um quarto entendimento, que tem crescido muito. O que esse entendimento diz? Diz que a igreja vai passar pela grande tribulação. Aí, no final da grande tribulação, a igreja é arrebatada. E aí inicia o chamado dia do Senhor, o dia da ira do Senhor. No final da ira do Senhor, Jesus vem com sua igreja e estabelece o milênio. Trocando em outras palavras, essa visão é chamada de visão pré-ira, onde a igreja é tirada aqui da terra antes da ira de Deus sobre o mundo, antes daquela destruição final das taças, na última trombeta. Eu sou um estudioso do Apocalipse há mais de 25 anos. Para vocês terem uma ideia, antes de ser salvo, eu já tinha lido 7, 8 vezes o Apocalipse. Eu gostava desse livro. Achava legal ver. O engraçado é que em São Paulo, aonde eu cresci, falava o seguinte, que se lia a Bíblia, ficava louco. E se lia o Apocalipse, então, manda internar. Vai para o hospício. Só que eu li a Bíblia, li o Apocalipse, nunca fiquei louco, nunca fui para o hospício. Ao contrário, minha fé só cresceu. Então eu sou uma pessoa que estuda o arrebatamento há alguns anos. Particularmente, no meu entendimento, eu escolhi essa quarta visão. Eu creio que nós, igreja, vamos entrar na grande tribulação, vamos ser perseguidos pelo anticristo. Jesus vai vir abreviando esses dias, vai retirar sua igreja no arrebatamento, e aí Deus vem moendo tudo no julgamento das taças. Queda de Babilônia, destruição total. E aí, no final desse período, Jesus vem, tem a batalha do Armagedon. O anticristo é lançado no lago de fogo juntamente com o falso profeta e inicia o milênio, que é um reino físico, político, real. E nós vamos reinar juntamente com Cristo. Por que eu escolhi essa visão? Porque ela é a que mais harmoniza os textos. Ela é uma visão que você faz uma leitura natural da Bíblia. Agora, o que é importante você entender, no Brasil, 95% das igrejas pensa que o arrebatamento vai acontecer antes da tribulação. Coisa mais normal você encontrar o irmão, perguntar quando é o arrebatamento? Antes da tribulação. Isso quer dizer o seguinte, que hoje à noite pode acontecer o arrebatamento. Amanhã cedo pode acontecer o arrebatamento. Eu vou te mostrar na Bíblia, alguns textos que não confirmam isso. Eu vou tentar te mostrar essa noite na Bíblia que Jesus não pensava dessa forma. Nós vamos ler os textos e vamos deixar os textos falarem conosco. Não eu falar com o texto. E vocês vão ver que, naturalmente, Jesus ele nos dá a entender algo nesse sentido. Agora, a gente não discute escatologia. Porque se não houvesse brecha para discussão, não tinha tantas visões. Por exemplo, Granconato é um dos maiores mestres brasileiros. Reverendo Augusto Nicodemos está no mesmo nível. São dois grandes teólogos e pensam exatamente o oposto. Só que eles podem dar os braços, caminhar juntos, porque a Bíblia deixa essa lacuna. Entendeu?
Eu acabei escolhendo com toda humildade, eu não sou o dedinho do pé do Granconato, nem o dedinho do pé do Nicodemos, mas eu creio que um pastor tem que ter suas visões. E eu tenho uma responsabilidade para com vocês. Então eu vou tentar nessa palavra e na próxima, eu imagino que em 2 palavras, demonstrar isso que eu estou falando. Amém? Então vamos ao capítulo 5. 1 Tessalonicenses 5, versículo 1. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Veja que interessante, gente. Nós vamos ver junto. Jesus falou, o dia e a hora ninguém sabe, somente o Pai que está no céu. Eu imagino que hoje Jesus glorificado já sabe o dia da sua volta. Mas enquanto ele andou aqui na terra, não foi dado a ele, cabia apenas ao Pai. Entendeu? Então o que eu tenho que entender? Existe um conceito de iminência. Mas essa iminência, o que é iminência? Pode começar hoje. Existe, mas qual é o erro? O pessoal entende que é um conceito de iminência para o arrebatamento. Mas a volta de Jesus é muito mais ampla. A volta de Jesus tem muito mais aspectos. A volta de Jesus tem muito mais sinais. São muitas coisas que acontecem. Para vocês terem uma ideia, vários livros do Antigo Testamento, vários livros do Novo Testamento, todo o Apocalipse fala da volta de Jesus. Envolve muitas coisas. Então o que nós defendemos? Que o chamado dia do Senhor, que é esse conjunto de coisas, é iminente. E nós já podemos estar vivendo eles hoje. Hoje já podem estar acontecendo coisas que já são sinais de que a volta de Jesus está se aproximando e que o arrebatamento está se aproximando. Por quê? Por exemplo, Lucas 21 registra o sermão de Jesus. Ele fala, haverá terremotos. Quando a gente olha o Atlas de terremotos, no século XX, a Terra começou a balançar como um bêbado. Na segunda metade do século XX, mais ainda, após a virada do milênio, de 2000 para 2001, aumentou mais ainda o número de terremotos. Para vocês terem uma ideia, ontem teve um grande terremoto na região do Afeganistão e do Paquistão, envolveu 10 países. Antes de ontem, teve um grande terremoto na região do Equador e do Peru, envolveu 5 países. Há 4 dias atrás, o maior vulcão da Indonésia entrou em erupção. A Terra está balançando como um bêbado. Pode ser que hoje nós estamos vivendo o período que Jesus chamava de princípio das dores de parto. Agora, o que eu quero que você entenda, o arrebatamento pode acontecer amanhã, pela leitura bíblica natural? Não. Tem algumas coisas importantes para acontecer agora. O dia do juízo do Senhor, a volta de Jesus, pode começar amanhã? Sim. Porque são muitos eventos. Quando eu tiro o meu foco do arrebatamento só e coloco o meu foco em todo o conjunto de juízos que Deus vai fazer, porque, gente, não é só juízo, é muita salvação. A volta de Jesus envolve salvação de Israel. A volta de Jesus envolve salvação dos gentios. A volta de Jesus envolve evangelho sendo pregado em todas as nações. A volta de Jesus envolve guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, é muita coisa. É muito ampla. Então esse conceito de você estar preparado, você está preparado como? Novo nascimento em Cristo Jesus. Só tem uma maneira de ser seguro na salvação.
nascer de novo. E porque você nasceu de novo, você vai permanecer firme. Entendeu? Então tira o seu foco apenas do arrebatamento. Abre o seu foco. Que você vai começar a olhar à sua volta e você vai começar a perceber que pelo menos o princípio das dores de parto parece que já começou. Amém? Que mais que a gente tem? Veja. Vamos seguir um pouquinho mais. Versículo 3. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes virá repentina destruição, como as dores de parto, àquela que está grávida, e de nenhum modo escaparão. Olha que interessante, veja. Existia um lema no Império Romano, que era o lema de paz e segurança. Esse era o sonho do Império Romano. Por 200 anos, o Império Romano conseguiu trazer a Pax Romana. Tinham poucas guerras, poucas revoltas. Então é esse o termo usado aqui. Esse termo tem a ver com 2000 anos atrás. Então quando Paulo falava paz e segurança, o povo entendia o que era. Uma época de relativa tranquilidade, todo mundo trabalhando, todo mundo cuidando da vida e o mundo caminhando. Agora, que informação que Paulo nos dá? Aparentemente o mundo, aos olhos do mundo, vai estar caminhando bem. Mas num determinado momento, o dia do Senhor, que é um conjunto de eventos, chega. Quando o dia do Senhor chega, começa a haver um crescimento de acontecimentos. A coisa começa, vê se tem essa palavra em espanhol, escalonar, nesse sentido de subida. Então, quando chegar o dia do Senhor, vai chegar num momento que aparentemente está tudo bem, todo mundo trabalhando, a economia funcionando, tá? Uma guerrinha aqui, uma coisinha ali, uma coisinha lá. Só que quando chegar o dia do Senhor, todo mundo estiver falando paz e segurança, Deus começa a mover na terra. E os eventos começam a acelerar. Por exemplo, quando você passou a meia-noite de 31 de dezembro de 2019, você não imaginava que o mundo estaria como está agora, em março de 2023. Para vocês terem uma ideia, existe até o risco de conflito nuclear. Mas Jesus falou guerras e rumores de guerras. Nós já passamos por pestes. A produção de alimentos no mundo está caindo. Nós vamos passar por fomes e vamos passar por inflação. E nós vamos ver nação se levantar contra nação, reino contra reino. Por quê? Quando o dia do Senhor chegar, vai estar tudo bem. Mas ele vem como um ladrão. E tudo começa a escalar. Até o seu auge. Entendeu? Aí acontece arrebatamento, aí acontece Armagedon, aí acontece milênio, aí acontece a ira, acontece tudo. Então, quando você abre a sua visão, você começa a perceber melhor o que está à sua volta. Você começa a ver que determinadas coisas não são normais. Em vez de apenas fechar o foco, nosso arrebatamento pode ser amanhã. Esquece, irmão. Você tem que estar preocupado de estar bem, você tem que estar preocupado de estar servindo ao Senhor, você tem que estar preocupado, confiante na sua fé. Entendeu? É isso que você tem que estar preocupado. Se o arrebatamento for acontecer como eu penso na última trombeta, tem muita coisa que acontecer. Agora veja, e se o Marcos Granconato está certo, acontece antes? Nós estamos no lucro. Tranquilo. Alguém ficaria bravo de ser tirado daqui antes da perseguição do anticristo? Ah, fiquei bravo porque eu não pensava nisso. Não, a gente até brinca. Ó, irmão, eu creio que o arrebatamento é na última trombeta. Mas estou orando para o pastor Marcos Granconato ter razão. E quando acontecer um arrebatamento, um vai olhar para a cara do outro, subir e falar, ó, não te falei que ia ser assim? E vão subir tudo junto. Nicodemos, Paulo Júnior, Granconato, eu, você, vão tudo junto. Porque são visões.
Ele. Mas o ponto aqui é você entender o conjunto de eventos. E aí o que acontece? Veja, vamos correr alguns textos paralelos. E eu vou estar mostrando algumas coisas para vocês. Que fatos que eu entendo que tem que acontecer antes do arrebatamento. Vamos na próxima carta, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Diz assim: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Vamos fazer uma pausa aqui. Veja, havia rumores na igreja de Tessalônica que Jesus tinha voltado. E havia até uma falsa carta. Como se Paulo tivesse escrito, Jesus voltou, vocês ficaram todo mundo. O que Paulo escreve? Irmãos, sobre a volta de Jesus e a nossa reunião com eles, eu não quero que vocês se preocupem. Seja por carta, seja algum espírito falando, seja como se fosse um comunicado meu. Como se esse dia já tivesse acontecido. Não se preocupem, não aconteceu. E aí ele vai explicar por quê. Versículo 3, ninguém de maneira alguma vos engane. Olhem para mim. É possível ser enganado nesse caso. Ninguém de maneira alguma vos engane. Vírgula, continua. Porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. Vamos fazer uma pausa aqui. O que é apostasia? Apostasia quer dizer saída. Mas não apenas uma saída normal, é a saída da fé. O que Paulo está falando? Antes de Jesus vir e a gente se reunir com ele, que é o arrebatamento, tem que vir primeiro a apostasia. O que é a apostasia? É o abandono da fé cristã. Olha que interessante. De 1950 para cá, a fé cristã vem sendo abandonada no mundo. Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos se orava nas igrejas. Para vocês terem uma ideia, esse mês, em Taubaté, interior de São Paulo, foi proibido falar de Deus nas escolas públicas. Proibido orar. Proibido falar a palavra de Deus. Proibido falar Jesus Cristo dentro das escolas públicas. Aí o povo meteu a boca, protestou, tiveram que voltar atrás. Isso é apostasia. Então olha que interessante. No meu quebra-cabeça, com toda humildade, a apostasia já começou. Eu já vejo claramente dias de apostasia. É só ver o que se ensina na mídia. Entendeu? Só que tem mais um fator que Paulo está falando. Olha o que ele vai falar. Veja. Vou reler o 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha apostasia, vírgula, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Qual é a outra informação que Paulo dá? Tem que manifestar o homem da perdição, o anticristo. Pela leitura natural desse texto, Paulo está nos ensinando o seguinte: o arrebatamento é depois da manifestação do anticristo. E vocês vão ver que no Evangelho de Mateus isso concorda com o que Jesus ensina. Jesus ensina nessa ordem aqui: perseguição, apostasia, manifestação do anticristo e depois o arrebatamento. Paulo está seguindo o esquema de Mateus 24, mas eu queria que você visse aqui dois fatores importantes: apostasia e manifestação do anticristo.
Um já começou. Outro está sendo preparado. É só ver a Liga das Nações Unidas. É só ver a globalização. É só ver o globalismo. É uma preparação para o governo mundial. O mundo vai clamar por um líder. Agora o que eu quero te mostrar, sem eu colocar palavra no texto, Paulo está ensinando o seguinte, olha, em relação à nossa reunião com Jesus, primeiro tem que vir a apostasia e segundo tem que manifestar o anticristo. Por isso, segundo o que eu entendo, não acontece amanhã o arrebatamento. Não tem como. Agora, segundo o que eu entendo, a apostasia já veio, já começou. Preparação para a vinda do anticristo já começou. Entenderam? O dia do Senhor. Não é o arrebatamento. É o dia do Senhor. É muito mais. Essa leitura você tem que ter. Você vai ver ela nos telejornais. Você vai ver ela acontecendo do seu lado. Apesar que hoje em dia o telejornal não mostra nada, né? Você tem que ir mais para outros canais da internet. Aí você vai ver a realidade. Por exemplo, eu mandei um vídeo para o meu filho essa semana, na Nigéria. Gente, com todo respeito, Nigéria é o 8º mundo. É 20º mundo, Nigéria. Para pegar água potável na Nigéria, a mulher teve que puxar o QR Code e botar na frente da bica. E aí a bica começou a soltar água. Vou te trazer uma coisa à memória. Há 2 anos atrás, para você entrar em determinados prédios públicos, você tinha que ter um determinado documento. Que sem ele você não entrava. Teve gente que perdeu o emprego porque não tinha esse documento. Teve gente que ficou sem receber coisa do governo porque não tinha esse documento. Agora eu pergunto, é difícil tirar o documento que eu estou falando e colocar no QR Code? Não, coisa mais fácil. É que eu não posso falar o nome, os irmãos entendem, né? Senão derrubam o vídeo. Entendeu? Percebe como é fácil? Por exemplo, eu vi na China as chamadas cidades de 15 minutos, que para você sair da cidade você só pode ir a uma distância de 15 minutos. E você tem que escanear o teu QR Code. Entendeu? Por exemplo, na China existe uma câmera para cada 2 habitantes. O anticristo não é onisciente, ele vai precisar da tecnologia para monitorar o mundo. Por exemplo, nós vamos ver domingo, o anticristo vai instituir o sistema de crédito 666. Se eu for lá para Lagoa do Sapo, o lugar mais longe do mundo, eu passo meu cartão de crédito e passa. O que falta para me tirar o chip do meu cartão de crédito pôr no celular e tirar o que está no celular pôr na mão direita ou na testa? Não falta nada. Já tem um monte de gente na Europa que tem chip. É um fato. Agora, o chip é a marca da besta? Não sei, mas é uma tecnologia que pode servir para isso. O dia do Senhor virá como um ladrão. Hoje não está todo mundo com chip, não está todo mundo com o QR Code, mas vai chegar um momento que vai estar. Agora, qual a tecnologia que vai ser usada, eu não sei. Qual o critério que vai ser usado, eu não sei. Por exemplo, final do mês de maio vai ser votada uma lei na ONU que, se aprovada, o país que aceitar essa lei perde a sua soberania no Ministério da Saúde em relação a pandemias. Se ela for aprovada, a ONU tem o direito de entrar no país e decretar tudo que for feito em caso de pandemia. Isso acaba com a autonomia dos países. Isso me fala do quê? Governo único mundial. Manifestação do filho da perdição. Percebe? Por que eu entendo que nós já estamos no princípio das dores de parto? Daqui para frente é só ladeira abaixo. Entendeu?
Só estou te mostrando esse detalhe. Vamos avançar um pouquinho mais. Vamos voltar? 1 Coríntios 15, nós lemos esse texto, volta umas 5 cartas na última palavra, mas vai ficar gasto na sua Bíblia. De tanto se olhar para ele, vai ficar um furo. Pastor, eu posso pensar diferente do pastor? Pode. Nesse caso, pode. Porque tem liberdade. Só que viva como tal. Entendeu? Viva como tal. Porque a nossa teologia nos leva a um estilo de vida. Entendeu? 1 Coríntios 15, versículo 50. E agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. É um arrebatamento. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Segundo a informação de Paulo, quando acontece o arrebatamento? Última trombeta. Quantas trombetas tem no Apocalipse? 7. Qual que é a última? Entendeu que eu não estou forçando o texto? Quem é pré-tribulacionista tem que falar o seguinte: ah não, mas essa última trombeta não é a mesma. Ah, bacana, dá o texto. Se você me der o texto, eu acredito. Que essa última trombeta não é a última. Não tem o texto. Se não tem o texto, eu prefiro ficar com a simplicidade. Entendeu? E aí eu peço para o Lúcio ler a Bíblia. E depois que ele lê esse versículo, eu pergunto: Lúcio, quando vai acontecer o arrebatamento? O que ele vai responder? Última trombeta, pastor. E depois do quê? Depois da manifestação do anticristo, pastor. É letra preta no papel branco. Vocês perceberam até agora que eu não coloquei nenhuma opinião minha em cima do texto? Eu só li. E extraí o que o texto está me dizendo. Percebe por que eu escolhi essa visão? E ela tem crescido muito. Muitos pastores têm percebido essa simplicidade. Estão mudando sua visão escatológica. Porque é importante, veja. Se isso que eu estou falando aqui é verdade, entenda, nós vamos ver isso junto. Ó, até acontecer o arrebatamento, além do anticristo manifestar, 1/3 das florestas vai queimar. 1/3 da vida marinha vai morrer. 1/3 das embarcações, que é o comércio naval, vai acabar. Entendeu? 1/3 da água potável vai ser envenenada. O mundo vai ficar mais ou menos 1/3 em trevas. 2 meteoros grandes vão cair no oceano, provavelmente. E uma casta de demônios, como nunca se viu, vai ser liberta de um lugar chamado abismo. Será que tem coisa para acontecer? Percebe a diferença das teologias? Agora, o que Deus fala? Porque guardaste a palavra da minha paciência, eis que vos guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo todo. Pode estar pegando fogo, 1000 cairão ao lado, 10.000 ao outro lado, tu não serás atingido, que rebente tudo mesmo. Entenda, em 70 depois de Cristo, quando o exército romano sitiou Jerusalém, que Jerusalém foi toda destruída, o templo acabou de ser construído no ano 68. Jesus profetizou: não restará pedra sobre pedra. O marechal Tito romano veio, cercou Jerusalém. O cerco foi tão sério que as mulheres, num dia, elas comiam o filho da outra, e no outro dia comiam o filho dela. O cerco foi terrível. O historiador Flávio Joséfo mostra. O cerco foi terrível. Morreram mais de 1,5 milhão de judeus, só no cerco. Só da fome. Veja que interessante.
Não tinha um cristão. Mas eu pergunto, a igreja começou em que cidade? Jerusalém. Em que ano? Aproximadamente ano 30. 40 anos depois, o exército romano cerca, não tinha um cristão. Você sabe me responder por quê? Vou explicar. Porque Jesus profetizou. E quando eles viram o exército romano chegando, eles se mandaram. E fugiram. Parece que o nome da cidade que eles foram era a cidade de Bela, ou Pela, no deserto, na Jordânia. E nenhum cristão foi morto. Porque leu a linguagem profética. E a teologia levou ele a livrar a cara. Ninguém ficou. Percebe a importância? Falando nisso, vamos abrir Mateus 24. Volta lá no primeiro livro do Novo Testamento, Mateus 24. Deixa eu só um minutinho aqui. Vou direto a Mateus 24. Eu ia passar por Lucas 21, mas não vou passar. Mateus 24, versículo 1 diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. O que Jesus está falando aqui? Eles estão saindo do templo, era o templo de Herodes, era um templo suntuoso. A reforma desse templo durou mais de 40 anos. E aí eles estão falando, olha que bonito, Jesus falou, ó, presta atenção, não vai restar pedra sobre pedra. Jesus deu uma profecia. E aí vai continuar o texto, versículo 3. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Os discípulos fazem 3 perguntas. Primeira delas, quando é que vai acontecer se não restar pedra sobre pedra? Segunda delas, qual vai ser os sinais da sua vinda? E terceira delas, e os sinais do fim do mundo? Eles fazem 3 perguntas. Jesus vai responder as 3 nesse sermão. Só que a resposta ela é misturada dentro do texto. E aí ele vai começar, versículo 4. E Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Lembra o que Paulo falou? Que ninguém vos engane. Você pode estar enganado segundo a volta de Jesus. Para vocês terem uma ideia, tiveram pessoas, por exemplo, a seita das testemunhas de Jeová, a seita adventista, primeiro adventista, em 1844, a seita adventista, muitos membros venderam suas propriedades, porque achavam que Jesus ia voltar. Fecharam seus negócios. Agora, em nenhum momento da Bíblia manda fazer isso. Ao contrário, Paulo fala para você viver a vida. Não sabeis o dia nem a hora. Percebe? As más teologias destroem vidas. Pastor, testemunho de Jeová Adventista aceita? Sim. No momento apropriado, eu vou explicar para vocês apologeticamente porque que eles são seita. Entendeu? Uma coisa é o erro teológico. Outra coisa é a heresia. Só vou dar um exemplo. Exemplo, abrindo parênteses na palavra. A seita adventista fala que Jesus entrou no Santo dos Santos
em 1844, o Santo dos Santos lá do céu. 1844. O livro de Hebreus fala que Jesus entrou no Santo dos Santos no primeiro século. Quem está mentindo? A seita dos adventistas ou a Bíblia? Quem que você acha que está mentindo, Claudio? Você que é o cara. Percebe por que é uma seita? É que você não percebe, né? Os caras falam bonito. Maior estrutura. Mas quem diz que é por ser grande? A maior congregação espiritual que vai pisar do planeta é a congregação espiritual que vai seguir o falso profeta. O mundo inteiro vai após ele. Se for por ser grande, então vamos seguir o falso profeta, que ele vai ser o que vai atrair mais gente. Não é por ser grande. É por ser bíblico. Ninguém vos engane. Já pensou você vendendo todas as coisas, parando de trabalhar, deixando de cuidar da sua família? Sendo que Jesus jamais falou para você fazer isso. Ao contrário, manda você cuidar da vida, ir para a igreja, viver feliz, viver bem, viver leve. Nós vamos ver no texto, Jesus fala, ó, quando vires essas coisas, alegrai-vos. Não tem que ficar assim, ai que medo. Não, alegrai-vos. A gente vai se encontrar com o nosso Salvador e voltar à eternidade com Ele. O que é melhor, estar nessa terra quebrando a cara, ou estar glorificado com Jesus no corpo perfeito pela eternidade? Qual que é melhor, Ascard? Entende por que alegrai-vos? Não tem que ter medo. Amém? Aí vamos seguir, versículo 5. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Gente, o que mais tem no mundo é falso Cristo. Demais. Para todo lugar que você vai ter falso Cristo. Os falsos cristos na história são inúmeros. No século XX, tem um falso Cristo para cada gosto. Até aqui em Curitiba tinha o Henri Cristo. Entendeu? Então o falso Cristo é o que mais tem. Reverendo Moon, um monte de gente. Jim Jones, que matou um monte de gente na Guiana. Isso é o que mais tem. Cumpriu o que Jesus falou? Sim. Será que dá para confiar em Deus profetizando? Alguém aqui confia em Deus profetizando? Nossa, que bom, só 2. Joia, o resto não confia. Vamos seguir, versículos, eu estou brincando, eu sei que vocês confiam. O pastor é chato às vezes. Versículo 6. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. Por exemplo, século XX, eu tenho um número, está guardado nas minhas pregações. Todo mundo acha que o mundo melhorou. Nós vivemos num mundo mais pacífico, tal. No século XX, nas guerras do século XX, morreu mais gente que em todas as guerras da história humana. Se você juntar todas as guerras da história humana, não chega nem na metade do que morreu de gente nas guerras do século XX. Será que o mundo melhorou? Era um mundo que tinha ciência, era um mundo que tinha medicina, era um mundo que tinha grandes indústrias farmacêuticas, era um mundo que tinha grandes bancos. Quem financiou a guerra foram as grandes famílias milionárias. Aparentemente tudo gente boa, já tinha a teoria da evolução, já tinha a falsa ciência. E os caras puseram fogo no mundo. Mas o que Jesus falou, olha, é necessário que isso aconteça, não os assustei, porque ainda não é o fim. É só uma preparação. Entendeu? Lembra, o dia do Senhor virá como um ladrão, quando disserem paz e segurança. Por que estão falando paz e segurança? Porque antes teve guerras e rumores de guerras. É coerente. A Bíblia é coerente. E aí continua, versículo 7. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos, em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Até aqui. Não, deixa eu ler o 9.
Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Eu pergunto, existe cristão odiado no mundo hoje? Sim, tem lugar que você vai. Ontem eu estava vendo o celular, chegou um vídeo para mim da igreja missionária. Eu não quis abrir o vídeo, porque eu sabia que naquele vídeo eles estavam cortando a cabeça de cristãos com uma espada. E eu sempre olho. Mas eu falei, não, hoje eu não estou afim de ver isso. Século XXI. Tem cristão odiado no mundo? Tem. Por exemplo, outro dia, Estados Unidos é considerado uma democracia? Outro dia um rapaz tentou entrar no shopping center com uma camiseta escrito Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele foi proibido de entrar no shopping. O cara falou, com essa camiseta não entra. Será que é uma democracia? Já não é tanto. Agora, o que Jesus falou? Sereis odiados no mundo todo. Isso ainda não aconteceu. Perseguição, 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 perseguição. Anticristo, grande tribulação. Vai escalar. Entenderam como funciona? O que Jesus falou? É o princípio das dores. É o começo. O que você tem que fazer? Opa! Deus tem uma promessa que se eu for testemunha fiel, Ele vai me guardar. Qual que é meu papel? Cuidar da minha vida, viver bem, focar em Jesus e confiar em Deus, tranquilo. Cairão 1000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda, tu não serás atingido. Agora, se Jesus não é a prioridade na sua vida, aí você tem um problema. Porque aí você não é uma testemunha fiel. Se você não é uma testemunha fiel, Deus não tem obrigação nenhuma de te guardar. Porque o compromisso dele é só para as testemunhas fiel. Faz sentido? Entendeu do que eu estou falando? Por que eu tenho que ter uma teologia boa? Porque ela vai reger minha vida. Até a maneira que eu oro antes do almoço, a minha teologia é que manda. Por que você ora depois do almoço? Que é bonito? Não, porque é bíblico. Quando você for comer, come com ação de graças, agradecendo a Deus. Obrigado, o Senhor botou a comida aqui. Entendeu? É por isso. Mas vamos lá. Versículo 10. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, ele será salvo. 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Jesus faz um resumo aqui. O que ele fala? Pestes, fomes, guerras, rumores de guerras, nação se levantando contra nação, perseguição à igreja, martírio, falsos profetas, falsos cristos. Entendeu? Fecha, gente, a palavra anticristo. O anticristo vai se auto-intitular Deus. Ele vai se assentar no templo de Deus. Vai ser criada uma religião única mundial. Há um mês atrás foi inaugurado em Abu Dhabi o Templo da Paz, que tem uma sinagoga judaica, uma mesquita árabe e uma igreja católico-romana, é o chamado Crislã, que é a união das 3 religiões de ação abraâmica. Eu pergunto, por que não tem lá o templo da Igreja Batista Patmos? Porque a Igreja Batista Patmos jamais iria lá. Porque nós não temos comunhão com incrédulos. Infelizmente, o muçulmano vai para o inferno.
Infelizmente, o judeu que não receber Jesus como Senhor e Salvador vai para o inferno. Nós cremos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Você respeita, você evangeliza, você ora pela salvação da pessoa, você não deseja o mal, mas comungar não dá. Agora eu pergunto, a Bíblia fala que o falso profeta vai criar uma religião mundial. As 3 principais religiões se juntaram num patrimônio da ONU. Gente, procura lá, Templo de Abu Dhabi. Tá lá, fizeram uma festa de arregaçar. Lembra que eu falei? Vai escalar. Vai juntando as religiões, monta ecumenismo, vai avançando. A ONU começa a trabalhar em cima, vai subindo. Religião única mundial. Vocês percebem que as sementes estão todas lançadas? Os fundamentos do que Jesus escreveu está tudo lançado. Entendem que eu digo que o dia do Senhor, princípios das dores de parto, já começou. Agora, quanto vai durar, não sei. Agora, isso que Jesus falou, para encerrar, vamos rapidinho, último livro da Bíblia, Apocalipse 6. Olha que interessante. Apocalipse 6, eu vou parar Mateus, nós vamos voltar em Mateus, na próxima palavra, Apocalipse 6. Olha que interessante. Apocalipse 6:1. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei, e ouvi um dos 4 animais, que dizia, como voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso, e para vencer. Veja, esse cavalo branco, aqui são os 4 cavaleiros do Apocalipse. Existe uma discussão, tem gente que diz que o cavalo branco é o anticristo. E ele é branco por quê? Por causa da falsa paz, paz e segurança. Mas todo um outro conjunto de teólogos importantes entende que o cavalo branco é o evangelho de Cristo, pregado em todas as nações. Eu prefiro essa segunda, por quê? Porque no próprio livro do Apocalipse, quem monta o cavalo branco é Jesus, no capítulo 19. E segundo que Jesus fala em Mateus 24, ele fala, e esse evangelho do reino será pregado em todas as nações. Entendeu? O anticristo não saiu para vencer. Mas a Bíblia fala que Jesus venceu. Então, para mim, o cavalo branco é o evangelho de Cristo. Talvez um dia você vai ouvir alguém falando diferente. Tranquilo, cada um pensa de um jeito. Lembra, é escatologia. Não se discute por causa disso. Mas o texto continua, versículo 3. E havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo, vermelho. E ao que estava sentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. Que cavalo que é esse? Da guerra. Tirar a paz da terra, eu pergunto, em algum momento da história humana, depois que Jesus partiu, o mundo conheceu paz? Nunca. Ah, pastor, mas no Império Romano tinha paz, sim, mas e o resto do mundo? O couro estava comendo. Gente, o mundo não tem paz. Gente, nós estamos prestes. Presta atenção. Como tem muita gente importante, eu preciso escolher as palavras, tem muita gente importante manipulando as coisas para que o conflito que está acontecendo lá do outro lado do mundo escalone. Presta atenção, ninguém quer paz. Ao contrário, a turma só fica mandando arma. Entendeu? E contra um inimigo que eles sabem que não podem vencer. Ou vamos chamar ele de grande urso. O grande urso não pode ser vencido. Nem o grande panda. Sabe o panda? Conhece o panda? Se juntar o urso com o panda, ninguém vence. Nem a grande águia.
Sabe quem é a grande águia? Lá de cima. Não vence. Só que os caras, em vez de parar e negociar fácil, falaram, não, então vamos fazer isso tranquilo. Para tudo agora, não entra para a OTAN, está tudo resolvido. Vamos trabalhar. Era mais fácil, gastaria menos dinheiro, mas eles não param de entendeu? É esse cavalo aqui. Está cavalgando. Entendeu? Agora, está nas mãos de Deus. Vai acelerar ou não vai acelerar? Aí, olha que interessante, versículo 5. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e sobre ele estava sentado, tinha uma balança na sua mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais e dizia, uma medida de trigo por 1 dinheiro e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. O que é isso aqui? É o cavalo da fome, o cavalo da inflação. Imagina você comprar uma medida de trigo por 1 dia de trabalho. É o que está aqui. Entendeu? Vocês sabiam que onde está tendo conflito com o grande urso é a principal região produtora do mundo? Na Europa? Por exemplo, a Holanda. A Holanda é o maior exportador de alimento da Europa. O governo quer fechar as pequenas fazendas. Por causa de problema climático. O pau está quebrando. Agora, se eu fecho as fazendas, tem comida. Vou dar um número para vocês interessante. O pessoal fala que o agronegócio brasileiro polui. Eles perseguem o agronegócio brasileiro. Olha que interessante. 1 hectare de soja tira entre 15 e 30 toneladas de CO2 do ar. 1 hectare de floresta tropical tira 3 toneladas. Eles não dizem que o problema é carbono? Se um tira entre 15 e 30, outro tira entre 3, qual que está prejudicando mais? Isso é número da Embrapa. O que é a Embrapa? É a empresa brasileira de proteção ambiental, algo assim, agrícola, alguma coisa assim. Entendeu? Percebe que tem mentira? O cavalo está cavalgando para ver fome? Tenta lembrar quanto custava um pacote de arroz há 4 anos atrás. Você lembra que teve um determinado problema no mundo? Que esse problema você pegava ele em escola, você pegava ele no comércio, você pegava ele na fábrica, você pegava ele no show. Só que engraçado, no ônibus lotado e no metrô lotado, ninguém pegava o problema. Ninguém ficava doente, engraçado, o ônibus lotado não pega. Não é para quebrar a economia e trazer problema e o cavalo da fome vir. Está escalando. Eu estou levando você a raciocinar certas coisas que você não vai ver na mídia. Por exemplo, tem um estado brasileiro que está pegando fogo. A grande mídia não dá uma linha. Rio Grande do Norte está pegando fogo. Procura nas mídias sociais do Rio Grande do Norte e vai ver o que estão fazendo lá. Os caras estão tentando explodir ponte. Quem aqui não ouviu falar nada sobre os distúrbios do Rio Grande do Norte? Levanta a mão, só para mim. Quem não ouviu falar nada. Olha lá, não é pouca gente. Estão pondo fogo. Entendeu? Aí vamos para o último. Versículo 7. Havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia, vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno seguia, e foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra, com a espada, com fome e com mortandade, e com as feras da terra. O que é esse cavalo? É o juntar de tudo. O que esse cavalo vai levar? 25% da terra vai morrer. A gente já está vendo isso. Gente, não morre pouca coisa, pouca gente no mundo. A história humana é uma história marcada pela morte. Por esses motivos, fome, guerra, distúrbio.
Só que o que vai acontecer? Vai acelerar. No meu entendimento, esses cavalos já estão cavalgando desde que Jesus ascendeu aos céus. Mas eu tenho que entender, vai acelerando. Entendeu? Hora piora, hora melhora, hora piora, vai chegar um momento, vai lá no céu. Se acontecer o conflito do grande urso, o grande panda e a águia, quanta gente vai morrer? Entenderam? Agora analisa bem. É só chegar e falar, vamos fazer o seguinte, vamos parar tudo. E a gente garante para vocês que não vai entrar para aquela instituição. E aí parou. O que é mais fácil? Mandar milhões e bilhões de dólares em armas? Ou sentar na mesa e conversar? Ô grande urso, o que você quer? Ó, eu quero que não entre lá para a organização de vocês. Então tá bom, não vai entrar, fechado o acordo, parou. Vamos trabalhar, cuidar da vida. São esses cavalos cavalgando. O que eu tenho que fazer em relação a isso? Arrancar os cabelos? Não, nós vamos ver mais à frente. Gente, não temais, Jesus falou em Mateus. É necessário que seja assim. Vai cuidar da vida, vai trabalhar, vai para a igreja, vai ser feliz, vai casar, vai fazer faculdade. O dia que tiver que ser, Jesus primeiro vai assim, pum, puxou, nós vamos, tá bom. Sem medo, sem terror. Não aceite, o medo paralisa. A coragem em Cristo traz alegria. Nossa esperança está em Cristo. Ele nos guarda, Ele nos comprou, Ele é nosso Senhor. O que você tem que entender? Deus vai julgar a terra, vai haver destruição na terra. Porém você, que um dia se viu pecador, se arrependeu sinceramente, entregou sua vida a Jesus Cristo com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, você está guardado. É como se você estivesse no bolso de Jesus. Vão haver alguns mártires? Vão, nós vamos ver isso, mas o martírio é dom. A regra não é essa. A regra é Deus guardar. Martírio é exceção. Que nós possamos realmente nos consolar de quem é o nosso Senhor. Vivemos dias apocalípticos? Sim. A volta de Jesus está se aproximando? Sim. O arrebatamento está se aproximando? Sim. Porém, eu vou aguardar Jesus, servindo Ele com alegria, cheio de esperança, cheio de expectativa. Porque servir a Deus é bom, é gostoso, vale a pena. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado por tuas palavras. Eu oro em nome de Jesus te agradecendo e oro pedindo que o Senhor venha consolando o nosso coração, nos fortalecendo, nos dando paz e nos dando alegria. Que nós possamos estar vigilantes, aguardando a vinda de Jesus, o nosso Senhor. Nós te agradecemos. Amém. Amém, irmãos.